Bem pessoal, tudo bom? Caro vestibulando, aluno lógico. Estamos aqui, eu e o professor Hilton, para a gente fazer comentários, né, sobre a prova de Física, a prova objetiva e a prova discursiva, tá, da UFRN, onde nós temos pontos interessantes a serem discutidos e algumas críticas também cabem aqui a gente fazer para vocês. Tá? Primeiramente, estamos falando sobre a prova objetiva. Foi uma prova realmente bem interessante, questões bem elaboradas, o assunto abordado de forma realmente com aplicações do dia a dia. Eu até fiz aqui um levantamento da divisão, né, de questões por assunto, e a gente constata aqui das 12 questões, né, 4 questões com conceitos relacionados à mecânica de uma forma geral, né, incluindo também a hidrostática, gravitação, com 2 questões de eletricidade, 2 de física moderna, 2 de termologia, uma de ótica e uma de ondas. É uma prova, como a gente já discutiu em sala de aula, aí você aluno lembra disso, uma prova essencialmente conceitual, aplicação de conceitos, né, em exemplos do dia a dia, mas com pouquíssima aplicação realmente matemática, salvo uma questão de cinemática, que tinha um pequeno cálculo a ser feito, mas uma prova muito bem elaborada assim, e acreditamos inclusive uma prova que deverá ser os diferenciais nas provas objetivas. Uma prova realmente que vai analisar se o aluno, de fato, ele estudou, ele trabalhou bem os conceitos de uma forma geral, sem dar tanta ênfase a um único conceito ou a poucos conceitos. Então, uma prova muito abrangente, como eu disse no começo, né, professor, muito bem elaborada. Bem dividida, né? Isso. Já a discursiva, a gente tem algumas críticas na prova discursiva. A questão, vou chamar de questão 1, tá? A questão 9 da prova. Questão de cinemática, puramente cinemática, um assunto menos relevante dentro do contexto da física. São assuntos muito mais importantes, que a parte dinâmica, impulso, quantidade de movimento, princípio da conservação da quantidade de movimento, da conservação da energia mecânica. Mas foi uma questão de cinemática, ainda com o diagrama, com imprecisão do gráfico. Você não tinha certeza da posição do instante inicial do veículo 2, tá? Gráfico. Ele dizia no texto que o veículo saía de Parnamirim 6 minutos após o horário combinado, mas quando você olhar no gráfico, era no instante um pouco mais na frente, né? 0,16, 18 horas, não 0,1 hora, como dizia o texto. Então isso pode levar o aluno a ficar um pouco confuso. Como também o instante de chegada do veículo 1, pelo gráfico a gente vê que não chega exatamente no instante 1 hora. Acredito que quem elaborou a questão queria que o candidato pensasse assim. É uma questão puramente cinemática. Ele, na letra A, perguntava se os veículos paravam durante a viagem. Você ia perceber que o veículo não parava, passava um período aí em repouso, na posição 8 km. Se eles chegavam ao mesmo tempo na cidade de Goiânia, né? Não chegavam. Na letra B, ele determine qual dos veículos faz percurso com maior velocidade escalar média. Lembrar que você vai pegar a distância percorrida, né? O espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo, considerando o tempo que ele passou parado, né? Exatamente. Você achava a velocidade escalar média dos dois, percebia que o veículo 2 tem velocidade escalar média maior. E na letra C, se algum dos veículos ultrapassava a velocidade máxima permitida. Então, você ia calcular pelo trecho aí qualquer do gráfico, ΔS sobre ΔT, encontrava que o veículo 1 chegava a atingir velocidade de 120 km por hora, né? Enquanto que o veículo 2 mantinha-se aí em velocidade em torno de 80 km por hora. Né? Perfeito. O veículo 1 ultrapassava a velocidade máxima. Mas é uma questão só de cinemática. Né? Vale ressaltar, Hilton, só para descontrair aqui, que é uma questão abordada com o torcedor do América, né? Um evento na cidade de Goiânia, né? Mas, fora brincadeira, como o Hilton bem frisou, pessoal, a gente tinha tanto conceito, né, interessante, mais importante, com mais aplicação no dia a dia, a dinâmica em si, envolvendo conceitos de força, energia mecânica, momento linear, não foi explorado. Então a gente, que pudesse ter uma questão cinemática, mas outra questão que pudesse até misturar conceitos da dinâmica com outras partes da física, que não aconteceu. Então é uma primeira crítica que fazemos a essa prova discursiva. Já a questão seguinte, que envolvia a parte do fogão a gás, do fogão a lenha, uma questão de calorimetria, de calor de combustão, ele dava as equações, dava os valores e a substituição direta dos valores. Né? Na letra A ele pedia a quantidade de calor
necessária para elevar a temperatura de 10 kg de água de 25 para 100 graus Celsius. É só aplicar direto a equação Q igual a mc ΔT, você achava a quantidade de calor que a água precisava, 750 quilocalorias. 750 quilocalorias, né? Já na letra B, a quantidade de calor gerada pela queima do GLP e pela lenha, né? 3 kg de lenha. Então também era aplicação direta da equação que era dado lá no quadro, no enunciado da questão. Você encontrava as quantidades de calor. Já no item C, qual dos dois tipos de fogão possuía maior eficiência energética? Ele também dava a equação de eficiência energética. Isso. Você apenas fazia um quociente, uma razão. E uma ressalva também, Hilton, que pela fórmula, tanto para você verificar, comparar, né, a eficiência do GLP e da lenha, você vê que na fórmula que tinha QA sobre QC, o QA era idêntico, era o mesmo para os dois. Então você podia até fazer uma relação da eficiência sendo inversamente proporcional ao QC, né? E a partir daí você já veria, pelo que você fez na letra B, né, que o QC do GLP foi menor, né, foi 1.500 quilocalorias, o que daria, portanto, a eficiência maior. 0,5 contra 0,1, não foi? Exato. Então essa foi a questão mais tranquila da prova, né? Embora você percebe que as 4 questões nós tivemos itens A, B e C, então foi uma prova trabalhosa, de conta, e você talvez tenha ficado angustiado porque não deu tempo de resolver todos os itens. Isso talvez tenha acontecido com vários candidatos, tá? Já na questão número 11, a questão do chuveiro elétrico, questão bem batida, bem conhecida, né? Já de anos anteriores, né? Que a gente acredita que poderia ter sido, mesmo caindo a eletrodinâmica, mas é uma questão, né, um pouco diferente, falar de chuveiro de novo e frisar bem que nenhuma questão do eletromagnetismo caiu, né, professor? Nem na objetiva, nem na discursiva. Nem física moderna, né? Na discursiva. Moderna que já era tradicional na prova discursiva, a questão 4, né? Exato, E a gente foi surpreendido, um assunto também, que a UFRN vem cobrando há tempo, e agora mudou o estilo, né? Perfeito. A questão, falava em que posição você tem que colocar a chave para que o chuveiro funcionasse no modo inverno, né? Aquecesse mais a água. Então lembrar que você tem a DDP constante, era só usar a equação P igual a U ao quadrado sobre R, embora ele deu a fórmula errada, não foi P mais VI. Isso. Falha, outra falha, né? Falha, era P igual a VI. Aí você percebia que menor resistência, maior potência, maior aquecimento da água seria o modo inverno, colocar a chave seletora na posição Y. Já no item B ele pediu o consumo de energia, questão que vocês também são bem acostumados a fazer, que acreditamos que não teve nenhum problema nessa questão, potências existentes. A fórmula foi dada também, né? 800 watt-hora, né? Isso. Ou então, se quisesse passar para Joule, ele disse que 1 watt-hora corresponde a 3.600 joules, era só multiplicar. Ficaria 2,88 vezes 10 elevado a 6. Embora ele não tenha especificado no item B a unidade da resposta. Então, quem deixou watt-hora, isso. Não tem nenhum problema. Depende de qualquer unidade que você tenha deixado, feito o cálculo certo, você vai ganhar sua pontuação máxima. No item C, deixou um pouco a desejar, porque ele não especifica um modo de funcionamento do chuveiro, se era na posição verão ou posição inverno. Nos itens A e B ele fala da posição inverno, mas no item C ele não menciona. Então, considerando que o chuveiro estivesse operando no modo inverno, considerando isso, aí você encontraria qual é o percentual de economia. Isso. Então, 48%. Isso, lembrando também, outra crítica que a gente considera gravíssima é a questão da unidade, né? Que ele fala, pergunta qual seria o percentual de economia em quilowatts na conta de energia. Então ele usa a unidade de potência para falar sobre energia. O mesmo conceitual aí, né? Que vai ser quilowatt-hora. A gente bate tanto em sala, né? Cuidado com as unidades, e o próprio enunciado traz uma falha dessa. Mas dá para fazer a questão, tá? Não é um erro que você não consiga fazer a questão. Sim. Né? Então, e a última, né? Era uma questão de eletrostática. Isso. Questão também que, se a gente for observar os assuntos importantes do eletromagnetismo, indução eletromagnética, força magnética, nada disso veio na prova, mas simplesmente uma questão rasteira, vou dizer assim, de eletrostática. Quando ele fala da rigidez elétrica, do campo elétrico máximo do ar, que ele mantenha-se isolante, não se torne condutor, da energia gerada por cada raio, cada segundo, e aí no item A ele pergunta somente qual é a diferença de potencial mínimo entre a nuvem e o solo para romper a rigidez elétrica do ar. A aplicação direta da equação que foi dada no texto é igual a V sobre D.
Então, bastava multiplicar a intensidade do campo elétrico pela distância que separa a nuvem da Terra, tendo cuidado aí que estava em quilômetros, não era? Isso. Que tinha que passar para metros, né? Exatamente. E a resposta fica 9 vezes 10 elevado a 9 volts. Né? Já o item B, ele pede a potência Média gerada pelos 3 raios. dos 3 raios, então bastaria pegar a energia de um raio, que era 10 a 9, multiplicar por 3 por um segundo. Um segundo, eu calculo que a resposta dá 3, 10 elevado a 9 watts. Porém, o aluno já está cansado, uma questão, um texto relativamente vamos dizer, longo, mas com itens A, B e C cada questão, isso pode ter levado o aluno ao cansaço na resolução, o trabalho mesmo, fazer conta, ansiedade. Aí, então, a letra C, ele já pedia quantos raios seriam necessários para que você tivesse uma potência equivalente à gerada pela usina de Itaipu. Uma potência de 1,5 vezes 10 a décima watts, né? Que a resposta dá 15 raios. Bastava você pegar essa potência total e dividir pela potência do raio, que era 10 a 9, né? Perfeito. Deixaria 15 raios. Então, só lamenta ter vindo a esses assuntos de eletrostática e cinemática, deixando de fora outros assuntos bem mais relevantes da física. Isso é a crítica que a gente faz. Mas acreditamos, né, professor, que o nosso aluno ele vai sair muito bem em ambas as provas, porque a gente realmente foi preparado, você estudou realmente o que o vestibular iria cobrar, então você, como a gente disse, fazemos críticas na divisão de conteúdos, mas na abordagem de uma forma geral, como a gente tem trabalhado, né, trabalhamos com questões do nível bem mais elevado do que apareceram aqui, trabalhamos com nível fácil, médio, difícil, todas as estilos, não encontrar surpresa, né? Não se surpreender, né, com as questões da prova. Perfeito. Então, no geral, é desejar a vocês, né, um sucesso, que realmente a aprovação aconteça, é o que a gente acredita que vai ocorrer, e esperamos revê-los em breve no churrasco aí. Isso, venha nos visitar, né, mas não mais como aluno, né, mas como agora universitários, né. Muito sucesso para todos e tenho certeza que vocês alcançarão seus sonhos e seus objetivos, né? Forte abraço para todos. Aí, pessoal, um abraço e fique conosco.